Se você ainda não começou no digital, a melhor hora é agora. O mercado está numa crescente absurda e a gente nunca viu tanta oportunidade surgindo. E você não precisa largar o seu emprego, a sua ocupação atual para migrar para o digital. Você pode fazer um processo de transição para esse mercado, uma transição que pode ser leve, segura e planejada. Leve, sem muito peso, né? Segura. Então você fazer um processo que vai te deixar assim bem tranquilo, porque é um processo com baixo risco e bem planejado, porque a ideia é que você tenha ali umas etapas para serem seguidas para que você consiga migrar para esse mercado. E aí você pode fazer o que eu fiz, por exemplo, que é começar ali mantendo o seu emprego atual, mas usar o seu tempo livre à noite, de manhã, o que seja, finais de semana, enfim, para que você consiga dedicar esse tempo para o seu negócio digital, fazer ele crescer e depois, obviamente, quando ele estiver já dando uma renda legal, você aí sim se demitir e focar totalmente no seu negócio digital. E tem muita gente que já está nesse processo. Esse vídeo vai ajudar essas pessoas a entenderem se já está na hora de migrar 100% para o digital ou não. E é aquilo, se você está começando agora, você vai entender quais são os sinais que você vai ter lá na frente para migrar para o digital. Se você já começar a estar nesse processo, você vai entender agora quais são os 4 sinais que mostram que você está pronto para migrar para o digital. Então bora para o conteúdo, tá? O primeiro sinal que mostra isso é quando você já tem uma máquina de vendas funcionando. Basicamente isso significa que você tem um conjunto de processos que façam com que você tenha o que a gente chama de uma venda previsível, tá? Então pensa comigo, se por exemplo, nos últimos 3 meses eu fiz, sei lá, vou chutar aqui, tá? 300 prospecções. E aí com essas 300 prospecções eu fui lá e consegui fazer 3 vendas, eu sei que mais ou menos a cada 100 prospecções eu faço uma venda, certo? Então eu consigo ter um mínimo de previsibilidade. Eu sei que se, por exemplo, eu quero fazer 2 vendas no próximo mês, eu preciso fazer pelo menos 200 prospecções. Então quando você já tem bem estruturado, né, esses números, as rotinas, os processos para que esse resultado seja previsível, você tem uma máquina de venda já minimamente estruturada. Então o que significa na prática? Que você já tem aí alguns canais, né? Eu citei prospecção como exemplo, mas você pode ter também, sei lá, plataformas que trazem clientes para você, anúncios, indicações, tem várias estratégias, tá? Você pode ter uma, 2 ou várias delas aí sendo executadas, todas elas com rotina. Então existe uma rotina, né? Uma coisa que você faz todo dia com relação à prospecção, uma coisa que você faz todo dia com relação à indicação e por aí vai, que permite com que você tenha essa previsibilidade. Então se você consegue ter esse mínimo de previsibilidade, você tem uma máquina de vendas aí já meio que pré-montada e pronto, a gente pode dizer que esse check nesse item você já tem. O segundo sinal é quando você já tem uns 2 ou 3 clientes fixos, de preferência recorrentes, né? Como assim? Bom, vamos lá. Existem aqueles clientes que você pode ter que são pontuais, né? Em projetos que tem início, meio e fim, por isso que eles são pontuais, ou clientes que você pode ter que são recorrentes, que vão pagar para você um valor e você vai executar um serviço em troca, né? Por um tempo indeterminado. Por exemplo, se eu faço um site para uma pessoa, isso é um serviço pontual. Eu começo a fazer o site, faço, entrego. Então tem um ponto que ele termina, tem início, meio e fim, certo? Agora, se por exemplo eu faço gestão de mídias sociais, isso é um projeto recorrente. Então eu começo a fazer, o cliente está me pagando, enquanto ele está me pagando eu estou fazendo, né? E aí enquanto ele pagar eu estou fazendo. Quando ele parar de pagar, eu paro de fazer. Tipo uma assinatura do Netflix. Quando você está pagando, você tem assinatura. Parou de pagar, você não tem mais, correto? E aí quando você tem 2 ou 3 clientes recorrentes, você já tem uma base de faturamento que te dá segurança para que você consiga fazer a transição oficial para o digital. Porque imagina, se eu tenho aqui 2 ou 3 clientes que estão me pagando, sei lá, R$1.500, R$2.000 por mês, eu já tenho uma renda mínima que é interessante. Eu já consigo ganhar um dinheiro mínimo ali que é bacana. É óbvio que é aquilo, né? Se o seu salário atual é muito maior, você vai precisar de mais clientes recorrentes para ficar mais tranquilo. Mas assim, pegando a média aí do Brasil e da maioria dos lugares no mundo, se você tem 2 ou 3 recorrentes, você já tem uma grana mínima bem interessante para você avançar com segurança. Então imagina, se você tem esses clientes que já estão te pagando todo mês, que estão nesse modelo de assinatura com você, te dão previsibilidade de receita, ou seja, sei lá, imagina, eu tenho 3 clientes recorrentes, então eu entro no próximo mês já sabendo qual é o mínimo que eu vou ganhar. Pô, isso é muito interessante, isso é muito bom e vai te dar muito mais segurança para que você dê o próximo passo. E só abrindo um parênteses aqui, tá? Se você está gostando desse vídeo, está curtindo esse conteúdo e quer assistir mais conteúdos desse tipo, eu vou te pedir o seguinte: deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal agora pra gente garantir que você vai ver os nossos próximos vídeos sobre esses assuntos. Combinado? E o seu like ele é muito importante, aproveita, deixa um comentário, enfim, a gente vai responder todo mundo. Interaja com a gente que a gente está muito afim de interagir com você, te conhecer melhor e poder te ajudar. Combinado? Dito isso, bora de volta para o conteúdo. E o terceiro sinal que mostra que você está pronto para fazer essa transição oficial para o digital é quando você já tem uma renda no digital que já iguala ou até supera a sua renda no seu emprego atual, né? No CLT, no que é que seja, no seu contrato. Então assim, vou contar um pouco da minha história para você entender o que eu passei, né? Basicamente, eu tinha um emprego fixo, né? Isso há uns 10 anos mais ou menos, que foi quando eu comecei a entrar ali no mercado digital. E com esse emprego fixo eu já tirava uma boa grana, eu já tinha ali uma certa estrutura de vida e eu tinha contas para pagar. Então eu não queria abrir mão, né, dessa estrutura de vida que eu tinha também tinha que pagar minhas contas. Então eu escolhi manter ali no meu emprego,
né, e trabalhar à noite, que era o tempo livre que eu tinha, e nos finais de semana, no meu negócio digital para fazer depois essa transição. E aí o que aconteceu? Então eu tirava um valor ali X do meu emprego e comecei a trabalhar no digital. E aos pouquinhos essa renda foi aumentando, até que chegou um ponto que essa renda aqui era praticamente igual à renda que eu tinha, né, no meu emprego. E aí o que eu falei? Cara, se eu pegar agora, né, todo esse tempo que eu dedico aqui para o meu emprego e zerar isso e me dedicar mais aqui para o meu negócio digital, eu tenho certeza que a renda dele vai subir bastante. Então foi com esse pensamento que eu peguei e falei, cara, agora é hora de sair do meu emprego. Aí eu me desliguei e foquei totalmente no digital e foi isso que aconteceu. A partir do momento que eu peguei todas as horas que eu gastava no meu emprego e dediquei no digital, eu cresci pra caramba e isso foi muito bom pra mim. E a mesma coisa pode acontecer pra você. A partir do momento que você tá ganhando praticamente a mesma coisa que você ganha no seu emprego atual com o digital, você pode ficar muito mais seguro, né, de se desligar, de focar 100% no digital e óbvio que você dedicando mais horas, a tendência é que você cresça muito mais. E por fim, o quarto e último sinal é quando a tua ocupação atual está te impedindo de crescer no digital. Então é aquilo, imagina, você está super atarefado porque você tem um monte de coisa para fazer do seu emprego e super atarefado porque você começou a vender no digital, começou a ter aquela rotina de, cara, tem que todo dia abrir contato com o cliente, mas também tem que agora entregar os projetos que eu vendi e você está super atolado, você não tem tempo para nada. E aí você começa a pensar em coisas como, por exemplo, cara, eu vou começar, sei lá, a recusar cliente porque eu não tenho tempo de atender o cliente. Poxa, eu não vou conseguir estudar para fazer aquele projeto do jeito que eu deveria. Porque aquele projeto que ele é super estratégico, ele demanda um estudo e eu não tô com tempo para estudar. Ou então, cara, tô sem energia para executar aquela atividade que eu falei para mim mesmo que eu executaria. E ela é fundamental para que eu consiga crescer. Então, quando você começa a ter uma rotina muito pesada, onde o teu emprego, a tua condição atual te ocupa muito, te demanda muito, e o digital também já está na hora aí de você começar a entender que talvez esteja na hora de você migrar 100% para o digital para que você passe a viver daquilo. Porque afinal de contas, se você começar a recusar ali tarefas e clientes e etc, você vai empacar teu crescimento no digital e vai acabar ficando até empacado meio que nos dois, o que é muito ruim para você, tá? O ideal é você focar 100% aqui para você poder crescer pra caramba dentro desse mercado. Bom, então esses são os 4 sinais de que você já está pronto para migrar para o digital. Então se você está nesse processo de migração, é avaliar se você deu um check nesses 4 sinais e se você deu, amigo, já é fazer essa migração quanto antes. Agora, se você não deu check em tudo, talvez você ainda precise de mais um tempinho para poder fazer aí oficialmente, né, essa transição para o digital. E se você está começando ainda e quer entender mais sobre qual que é o passo a passo que você deve seguir para que você consiga fazer essa transição e dar um check nisso tudo, eu tenho um convite para te fazer. Conheça a Beta, a minha escola de negócios digitais, onde você consegue aprender 7 das profissões mais quentes do mercado, sendo elas designer, edição de vídeos, social media, copywriting, web dev, gestão de automações e gestão de tráfego pago. E você aprende tudo sobre elas, como executar os serviços dessas áreas, como é que você faz para vendê-los, como é que você cria um NSD, um negócio de serviços digitais para que você consiga vender muito esses serviços dentro do mercado digital e crescer bastante. E todo esse conteúdo vem com várias entregas super importantes para você. Então a gente tem o Squad Betuan, um time de agentes já treinado para te ajudar. A gente tem também as mentorias coletivas mensais, onde você vai ter pontos de encontro comigo, com o meu sócio, e a gente vai poder trocar com você, te passar uma série de experiências e conteúdos e tirar todas as suas dúvidas. Tem acompanhamento individual, a gente conhece cada aluno pelo nome e procura acompanhar ele ao longo do tempo para, enfim, garantir o seu desenvolvimento. Tem ferramentas, modelos de mensagem, tem muita coisa mesmo. E para que você conheça mais da Escola Beta, eu te convido agora aí na descrição desse vídeo, clicar no link que vai estar lá falando da Escola Beta para que você saiba tudo sobre ela, ou então apontar o seu celular para o QR Code que está aqui em algum lugar da tela. Enfim, você vai cair na nossa página, vai saber tudo sobre a nossa escola e se você tiver interesse, você ainda pode marcar um horário individual com a pessoa do nosso time que vai te apresentar a escola, tirar suas dúvidas, enfim, a gente está aqui à sua disposição e esperamos você dentro da nossa escola, combinado? Bom, era isso que eu tinha para te passar nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, lembrando, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e confira os nossos próximos vídeos sobre o assunto. No mais, eu te vejo numa próxima oportunidade, tá bom? Até a próxima, fui!